Ok, irmãos, nós vamos retomar o texto sagrado, o texto bíblico, no primeiro livro dos Reis e vamos dar continuidade ao estudo que temos feito aqui todos os domingos pela manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos encerrar hoje o capítulo 18, temos estudado sobre a vida do profeta Elias, e vamos ler então a partir do versículo 41 até o final, verso 46, será o texto para a nossa meditação nesta manhã. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 41 ao verso 46, diz assim a palavra de Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus bendito, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, nosso Deus, Deus da aliança, na Tua presença, ó Pai, nesse momento nós pedimos humildemente que o Senhor possa iluminar nossa mente e o nosso coração, nos fazendo compreender as verdades da Tua palavra. Muito mais do que isso, pedimos também que o Senhor possa, ó Deus, aplicar aquilo que a Tua palavra nos ensina na nossa vida, mudando a nossa forma de pensar, se preciso for, mudando os nossos atos, se necessário for. Transforma o nosso ser e a nossa vida, molda-nos de acordo com a Tua santa e bendita palavra. É o que nós te pedimos em oração. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, temos caminhado nos últimos domingos aqui pela manhã, nas nossas transmissões, sobre esse profeta fantástico, um homem de Deus, um servo do Senhor, que com certeza figura entre os grandes profetas de Deus do passado, um homem que tem muito a nos ensinar. Já vimos toda a maneira como Deus agiu na vida do profeta Elias, a providência de Deus cuidando do seu servo. Temos na nossa mente também o contexto de uma forma assim, muito clara. Estamos num momento histórico em que Israel, dividido em 2 reinos, aqui Reino do Norte, se afasta dos princípios de Deus, se afasta do Deus de Israel, volta-se para a idolatria, volta-se para os falsos profetas. É crescente o número, não é, dos idólatras e dos profetas pagãos e deuses pagãos adentrando nos arraiais do Senhor. Deus, então, com a sua ira, mão poderosa de ira, decide, então, cerrar os céus, não haveria chuva por um período de 3 anos, consequentemente, a fome assolaria aquela terra, aquela nação. E foi exatamente isso que aconteceu.
o escolhido para proferir a sentença de Deus foi o profeta Elias. Diante de um rei cruel, mal perante os olhos do Senhor, o rei Acabe, Elias então profere a palavra de Deus. Torna-se boca de Deus, falando exatamente aquilo que Deus ordenara que ele falasse. Depois de afirmar que a chuva cessaria, Elias então é levado pela providência do Senhor e experimenta na sua vida, tanto ali no Ribeiro de Querite como em Serepta, as bênçãos maravilhosas do Senhor. É chegada, portanto, a hora dele retornar a Acabe. A chuva deveria voltar, mas antes que a chuva voltasse, um enfrentamento se fazia necessário. E foi exatamente isso que aconteceu lá no Monte Carmelo. Nós estudamos sobre isso no domingo passado. O grande encontro, o encontro triunfante do ponto de vista do verdadeiro Deus entre Elias, humanamente falando sozinho, contra algumas centenas de profetas de Baal, todo Israel de Deus ali reunido, o rei ali presente, a rainha ali presente, todo o staff, governamental presente. Desce fogo dos céus, consome o holocausto ali oferecido pelo profeta Elias. Os profetas de Baal são envergonhados, mostrando claramente que existe apenas um Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Os profetas de Baal são destruídos, mas a chuva ainda não voltou. Ainda existia seca. Óbvio que agora o povo compreendia de uma forma muito mais precisa, pelo menos aqueles que estavam presentes naquele momento, quem era o verdadeiro Deus. Agora o povo tinha a convicção através do milagre ali realizado, a prova visível do que o profeta já estava falando a respeito de Deus, mas a chuva ainda não havia caído. A fome ainda era uma realidade na vida daquele povo. As necessidades, com certeza, meus irmãos, ainda eram imensas, enormes. Os desafios, com certeza, ainda eram imensos. E logo depois, então, desse confronto com os profetas de Baal, segue-se o texto que nós acabamos de ler. Eu gostaria de, então, meditar com os irmãos nesta manhã a respeito desse texto. E essa porção da história, essa porção dos versos lidos nos remete, nos fala a respeito de Elias como um homem de oração, mostrando-nos aqui, meus irmãos, uma ferramenta fundamental na relação do homem com Deus, na nossa relação com Deus, da relação da criatura com o seu Criador. A oração é essa ferramenta fundamental, fantástica, imprescindível na nossa vida. E o texto vai falar de oração. E nós vamos meditar sobre alguns pontos que julgo extremamente interessantes. Não foi por acaso que nós lemos, um pouquinho antes aqui da nossa transmissão, o texto clássico do Senhor Jesus ali no Sermão do Monte, falando-nos também a respeito da oração, nos ensinando a orar, mostrando-nos pontos que precisamos levar sempre em consideração no que diz respeito à nossa vida de oração. O próprio Senhor Jesus foi alguém que investiu na vida de oração. A palavra do Senhor, os evangelhos, o Novo Testamento, os relatos a respeito de Cristo mostra de forma sobeja que o Senhor Jesus tinha como prática na sua vida a oração. E tinha como prática da forma como Ele exatamente nos ensinou. Será que podemos nós, avaliando a nossa vida, identificarmos a oração como sendo também uma prática nossa? Será que podemos todos nós afirmar que nós sabemos orar, que nós compreendemos a forma de orar, que nós
entendemos que essa é uma prática que deve existir na nossa vida de forma constante, usando inclusive, meus irmãos, as palavras da própria Escritura Sagrada, né? Será que nós temos orado sem cessar? Será que a oração ela se configura na nossa vida como um ato contínuo, constante, diário? Ou será que a oração ela se configura na nossa vida como um ato contíguo, né? Intermitente, não diário, não constante? É importante sempre a gente fazer essa reflexão, porque, meus amados irmãos, o texto nos fala de Elias como sendo um homem de oração. E eu queria convidar você, se você puder, tiver com a sua Bíblia perto de você, a abrir em outro texto que vai lançar luz sobre esse, que fala também a respeito desse momento vivido por Elias. É um texto que está lá na carta de Tiago, finalzinho da Bíblia, finalzinho do Novo Testamento, verso 17 e verso 18, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu de chuva e a terra fez germinar, e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Veja, meus irmãos, a Bíblia, falando da Bíblia, né, na boa ferramenta hermenêutica, a palavra de Deus interpretando a própria palavra de Deus, lançando luz sobre a palavra de Deus. Não é à toa que Tiago nos remete a isso. Tiago é um livro que fala muito da prática da vida cristã, né? A operosidade da fé através do exercício das obras, daquilo que precisamos fazer. E dentre essas obras eu não tenho dúvida, meus irmãos, que a oração figura num lugar extremamente destacado. Veja, voltando para a vida de Elias, para tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, lá atrás, para que a chuva cessasse, Elias também orou. E agora era preciso reverter aquela situação. E a situação também é revertida através da oração. E alguns pontos, meus irmãos, são importantes a respeito deste episódio. Se você tiver com a sua Bíblia aí, nós vamos voltar ao texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, o verso 41 diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Essa expressão final do verso 41 me chama muita atenção. Inclusive foi alvo do nosso texto pastoral para o boletim desta semana. Já se ouve ruído de abundante chuva. Veja, meus irmãos, que Elias manda o rei Acabe comer. Não devemos nos esquecer que aqui é o momento depois do enfrentamento com os profetas ali no Monte Carmelo, os profetas de Baal no Monte Carmelo. Com certeza havia toda uma adrenalina envolvida naquela situação. O poder de Deus havia se manifestado de uma forma esplêndida no meio do seu povo. E agora, como quem quer voltar à normalidade, agora como quem tenta restabelecer a vida normal depois de um episódio tão impressionante como aquele, Elias orienta o rei. Mais uma vez eu reafirmo aqui, normalmente é o rei quem manda, né? Normalmente é o rei quem orienta, normalmente é o rei quem faz o decreto, é quem dá a diretriz, mas nós temos visto aqui que desde o início o profeta Elias é quem tem dado as diretrizes de uma forma muito clara para a gente
essa coisa, figura, porque Elias aqui nada mais é do que um representante de Deus. Então, um grande ensinamento para nós, que perpassa todos esses episódios, é a soberania de Deus, né? O rei pode ter um grande poder, o rei pode ter uma grande autoridade, mas o seu poder não se compara ao poder de Deus. A sua autoridade não se compara à autoridade de Deus. Diante da falta de chuva, diante da seca, diante da fome, o rei Acabe nada podia fazer. Por isso ele simplesmente obedece tudo aquilo que o profeta Elias vem determinando que ele faça. Que ele ajunte o povo no Monte Carmelo, que ele faça isso, que ele faça aquilo. E aqui então Elias diz ao rei: vá, pode comer, pode beber, né? É como se a vida estivesse voltando ao normal. Mas a frase que me chama a atenção, meus irmãos, é que Elias diz assim: já se ouve o ruído de abundante chuva. O ruído da chuva ainda não existia. A gente vê isso mais à frente, continuando a ler o texto. Porque Elias ainda iria subir no Monte Carmelo, ele ainda iria se ajoelhar, ele ainda iria orar, o seu moço, né, ainda iria olhar por 7 vezes para ver se finalmente a chuva estava chegando. Mas pensando, vamos dizer assim, cronologicamente, antes que a chuva de fato e de verdade chegasse à terra, antes que o céu escurecesse, antes que as nuvens carregadas se apresentassem nos céus aos olhos de todos, o profeta diz: já se ouve ruído de abundante chuva. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um grande ato de fé. Alguém que vê sem que a coisa tenha acontecido. Alguém que sente sem que o fato tenha sido realizado. Alguém que tem certeza, alguém que tem convicção no seu coração. Fatos que se não veem, né? Situações que esperamos que aconteçam. Elias, portanto, meus amados irmãos, tinha no seu coração a convicção de que a chuva viria. A sua oração é uma oração que mostra toda a sua fé, toda a sua certeza, toda a sua convicção naquilo que Deus havia falado ao seu coração. E esse é o grande ponto para que a gente entenda por que Elias disse isso. Porque Elias diz aqui ao rei: já se ouve ruído de abundante chuva. Porque a oração de Elias, meus irmãos, a vida de Elias, o discurso, a expressão do seu coração reflete uma certeza e uma convicção. Ele é servo do Deus que cumpre as suas promessas. Lá um pouquinho atrás, quando estava ainda em Serepta, Deus diz a Elias: volta, apresenta-te mais uma vez diante do rei Acabe, porque eu vou fazer a chuva voltar para a terra. Vai chover novamente. Deus havia prometido que a chuva voltaria. Elias já tinha convicção de que a chuva voltaria. Elias já tinha certeza que a chuva voltaria. Elias já conhecia a palavra de Deus que havia sido dita e comunicada a ele. E a palavra de Deus era muito clara: a chuva vai acontecer. E nesse momento, então, Elias, voltando para o rei, mandando o rei, né, vai lá, come mais uma vez. Ele demonstra toda a certeza, toda a convicção do seu coração na promessa de Deus. Vai chover, já se ouve o ruído. O ruído não existe, mas ele já podia sentir o ruído, porque ele sente através da fé que existe no seu coração. Nós chamamos isso, meus irmãos, de ver pelos olhos da fé. Os olhos da fé nos faz ter essa sensação, essa percepção, essa visão, pela convicção que eu e você podemos ter no nosso coração
de que nós servimos a um Deus soberano que cumpre as suas promessas. A palavra de Deus, meus irmãos, está repleta de promessas. E longe de pensarmos apenas numa perspectiva talvez de prosperidade, somos tentados nos nossos dias a pensar dessa forma. As promessas de Deus, elas atingem várias áreas da nossa vida. Eu diria até que as promessas de Deus, elas não se mostram apenas do ponto de vista, e aí de uma visão meramente humana, do ponto de vista daquilo que é bom, daquilo que é agradável. Dentre as promessas de Deus, tem a promessa também do castigo, né? Tem a promessa da ira de Deus se revelando diante do coração pecador, quanto mais endurecido, que não reconhece e não consegue reconhecer a soberania de Deus. Mas dentre as promessas de Deus, meus irmãos, existe uma que talvez seja a que deve ser mais desejada por todos nós. O anseio do nosso coração, o desejo do nosso coração, aquilo que deveria ocupar os nossos pensamentos todos os dias, aquilo que deveria trazer motivação à nossa existência, a promessa de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Já se ouve, não agora o som da chuva, mas pelos olhos da fé ou pelos ouvidos da fé, nós podemos hoje dizer, já se ouvem, ou já se ouve as trombetas soando e o Rei da Glória voltando. Meus amados irmãos, que visão maravilhosa, que sentimento maravilhoso preenche o nosso coração, transborda dentro da nossa alma. Nós servimos a um Deus de promessa. É verdade, meus irmãos, que vivemos num mundo de muito sofrimento. Na realidade, desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento passou a ser uma realidade na existência humana. A explicação para tanto sofrimento não pode ser outra, senão o pecado, a desobediência, o ato do homem em voltar-se contra o Criador, a rebelião da criatura contra o seu Criador. Essa é a razão do nosso sofrimento. A palavra de Deus diz, na realidade, que não é só o homem que sofre, toda a criação sofre, toda a criação geme esperando o momento da sua restauração. E essa restauração, meus irmãos, virá quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, para completar de uma vez por todas, de forma definitiva, de forma eficiente, de forma eficaz, o plano salvífico de Deus para a nossa vida. Teremos, portanto, o paraíso restaurado, teremos, portanto, a nova vida implementada definitivamente na nossa existência. Eu preciso afirmar isso, eu preciso relembrar a igreja e os irmãos dessa verdade, porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos de promessas fundamentais de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos tão arraigados nas coisas desse mundo, dessa existência, que nos esquecemos que este mundo é passageiro, que nos esquecemos que este mundo está em sofrimento desde a queda, que nos esquecemos que se faz necessário uma transformação plena da nossa vida e do habitat que nós fomos colocados pelo nosso Deus. No caso específico de Elias, ele já podia sentir, já podia ouvir o ruído quando o ruído ainda não existia, porque ele usava, meus irmãos, a fé, a certeza, a convicção que ele possuía no seu coração de que o Deus que ele servia era um Deus de promessas. Deus tem promessa para a minha vida e para a sua vida. Seja que promessa for, eu gostaria de incentivar você nesta manhã, neste momento, a confiar verdadeiramente nas promessas de Deus.
Mas o texto diz, e vamos continuar olhando para ele, que Acabe então subiu, foi seguir a ordem do profeta Elias, foi comer e beber. Elias, porém, foi fazer o que, meus irmãos? O texto diz que Elias foi orar. Veja que coisa interessante, meus irmãos. A promessa já é dada. A promessa já está posta diante de nós. Mas mesmo tendo diante de nós a promessa, Deus quer que o busquemos através da oração. Deus deseja que essa seja uma prática na minha vida e na sua vida. A busca através da oração. Até porque através da oração nós expressamos o que está no nosso coração e recebemos do Espírito Santo de Deus também aquilo que está no coração de Deus para nos edificar, para nos ensinar, para iluminar o nosso caminho, a nossa mente, para apaziguar o nosso coração. Como eu falei, o sofrimento é uma realidade da existência humana. Seja ele numa proporção menor, seja ele numa proporção pandêmica, mundial. O sofrimento é uma realidade de todos nós. Mas uma das formas, meus irmãos, de amenizarmos esse sofrimento é quando nós oramos e buscamos a face do Senhor. É quando nós buscamos ao Criador como criaturas, reconhecendo toda a nossa incapacidade, reconhecendo toda a situação na qual nós estamos inseridos e vivemos de dor, de tragédia, de sofrimento. E na esperança em Deus e na restauração que será executada pelo próprio Deus, o nosso coração vai se encher de esperança. E nós haveremos, meus irmãos, de suportar as agruras, o sofrimento, as dificuldades deste mundo caído, na certeza, na convicção, na esperança de que nós vivemos para a glória de Deus e de que Deus vai restaurar de forma completa e definitiva a nossa existência e a nossa vida. A oração, ela é fundamental porque ela é a prática, é o exercício dessa fé. É o caminho, é a forma como nós podemos, inclusive, robustecer a nossa experiência com Deus. E alguns pontos, meus irmãos, nós aprendemos a respeito da oração. Vejamos que antes de subir ao Carmelo, e ao cimo do Carmelo, agora para orar, nós temos conhecimento que Elias já tinha tido um momento público diante de toda a nação que ali estava reunida. O fogo desceu dos céus, consumiu todo o altar que ele havia preparado, o nome de Deus havia sido glorificado de uma forma maravilhosa e pública, não é? O poder de Deus havia se revelado no meio do seu povo. Mas agora Elias precisava sair do público para o privado. Meus irmãos, isso coincide com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina lá no livro no Evangelho registrado, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quando nos ensina a oração que nós nos retiramos, que nós nos ausentamos desse contexto público, desse contexto que é visto por tantos e tantos olhos, e a sós com Deus nós nos derramamos na sua presença. E a sós com Deus, numa reflexão profunda da nossa vida, diante do nosso Deus, nós então buscamos a sua presença. Cristo Jesus é o maior exemplo que devemos seguir na nossa vida. E o próprio Senhor Jesus, meus irmãos, por vários momentos fez isso. Retirava-se para orar. A oração, ela se dá também nesse campo. Elias sai da presença de todos, sobe ao cimo do Monte Carmelo. E aí nós estamos aqui diante do lugar aparentemente estranho, um lugar que talvez não seja
o mais, vamos dizer assim, mais vistoso, mas a ideia de lugar aqui é a ideia de buscarmos um refúgio, porque nesse momento o que importa é que o meu coração esteja ligado com Deus. É aquela ideia do a sós, né? Sou eu e o meu Deus. São os meus pensamentos na presença de Deus. É o meu coração na presença do meu Deus. Percebe, irmãos, a capacidade que a oração tem de trabalhar a nossa intimidade com Deus. Um outro ponto que me chama a atenção nesse texto é a postura do profeta Elias. O texto, meus irmãos, diz que Elias, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ele não estava ali numa postura de altivez, numa postura de arrogância, numa postura de orgulho. Ele poderia pensar, sou eu, Elias, aquele que acabou de derrotar os profetas de Baal, aquele que mostrou tamanha fé vista pelos olhos de todos. Esse não foi o sentimento que invadiu o coração de Elias, porque ele sabia que, na realidade, a vitória no Monte Carmelo não havia sido sua, a vitória era do próprio Deus. Ele tinha, meus irmãos, a plena convicção de que ele era apenas um instrumento nas mãos do Deus soberano, para fazer a vontade de Deus. Ele havia recebido de Deus um direcionamento, um chamado, dons, talentos, mas a postura dele diante de Deus não podia ser outra senão de alguém que está de joelhos, de alguém que está encurvado. É a criatura reconhecendo que ela é criatura diante do Deus que ela reconhece ser o Criador de todas as coisas. É aquele que não podia, por sua própria força e competência, dizer à chuva que voltasse, ordenar as nuvens carregadas que pudessem precipitar a água sobre a terra. Elias não tinha essa força, Elias não tinha esse poder. A postura da oração deve revelar isso. Eu oro, eu busco, eu acredito, eu tenho fé, mas eu tenho a certeza e a convicção de que o poder não está em mim, está no Deus a quem eu oro. O poder sequer está na minha oração em si como tal. Não, meus irmãos. O poder sempre está em Deus. Em nenhum momento nós podemos tirar o poder daquele que tem o poder. E a postura de Elias, uma postura para muitos, principalmente para aqueles que são mais altivos e orgulhosos, pode se configurar uma postura estranha. Não, mas ele se ajoelha diante de Deus, reconhecendo a soberania do Senhor. Um outro ponto que me chama a atenção, meus irmãos, nessa oração do profeta do Senhor, encurvado para a terra, rosto entre os joelhos, uma postura de quem reconhece o poder e a soberania de Deus. O verso 43 diz assim: disse ao seu moço, sobe, olha para o lado do mar. Ele manda o seu moço, não é? Ele envia o seu moço a espiar, a olhar. A chuva está chegando? Será que a oração já começa a ser respondida? O moço olha uma vez, olha duas, olha três, 7 vezes o texto nos ensina. Obviamente nós estamos aqui diante de um grande ensinamento, a persistência. Aquele momento em que somos perseverantes na nossa oração. Elias tem a convicção, meus irmãos, de que a palavra de Deus haveria de se cumprir, que Deus cumpriria a sua promessa e cairia chuva. Mas ele precisava orar porque é assim que Deus age conosco. Muitos podem dizer, mas por que tem que ser assim? É porque Deus trabalha conosco dessa forma. Essa é a pedagogia de Deus para nós. Ele cumpre as suas promessas, Ele oferece, mas Ele quer que a gente peça. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus,
para que a gente entenda definitivamente, ou compreenda definitivamente, ou sejamos lembrados cotidianamente que Ele é o soberano e que nós não somos soberanos. Que Ele é o Criador e que nós somos criaturas. Nós dependemos de Deus. Então, nesse processo, aparentemente Deus pode até demorar mais do que nós gostaríamos que Ele demorasse para responder às nossas orações. Aqui eu não quero entrar numa discussão teológica talvez um pouquinho mais profunda a respeito do tempo, mas nós precisamos entender, e de uma forma muito simples, que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Elias, o Deus que nós servimos, Ele não está restrito ao nosso tempo. Ele não é um Deus que está preso ao nosso tempo, como nós estamos. Nós não podemos, por exemplo, estar, meus irmãos, ao mesmo tempo em 2 lugares diferentes. Nós temos limitações de tempo na nossa vida, eu acho que isso é óbvio para todos nós. Deus não é assim. É por isso que a sua palavra diz que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Deus é, do ponto de vista do tempo humano, do cronos, atemporal. O tempo de Deus é outro, a dimensão temporal de Deus é outra. O que para nós é demorado, para Deus não é demorado. O que para nós pode durar centena, de anos, para Deus não é assim. As coisas vão acontecer no tempo de Deus, porque elas estão submetidas à vontade de Deus. Mas, pastor, eu queria que fosse diferente. E aí eu entendo, vivemos numa sociedade do imediatismo, onde o que nós queremos aqui e agora, sequer temos a paciência de esperar, minutos que sejam, às vezes 1 minuto, 2 minutos de tempo já é suficiente para tirar as pessoas do eixo, para acender o pavio curto que algumas pessoas têm. A nossa convivência hoje com o tempo é a convivência em que nós não sabemos esperar, nós queremos tudo na mão, não é? Há anos atrás, vez por outra eu dou esse exemplo, há anos atrás a nossa relação, por exemplo, com as frutas se dava da seguinte perspectiva: nós esperávamos o tempo da fruta, da manga, por exemplo, o tempo do caju. Hoje você tem todas as frutas em todo tempo, em todo momento. O cúmulo, às vezes até da facilidade, é você encontrar no supermercado uma bandejinha, por exemplo, de laranja cravo ou mexerica, como nós chamamos, já descascadas, com os gominhos tudo, arrumadinhos ali numa bandejazinha, passado plástico filme. A gente sequer quer ter o trabalho de descascar uma laranja que você pode descascar com a mão, As pessoas não têm nem mais o tempo de ficar conversando enquanto descascam a laranja. Eu quero agora, eu quero aqui. Mas não é assim que Deus trabalha conosco. Aí eu e você vamos ter que subjugar essa nossa natureza rebelde e aprendermos a esperar em Deus. Isso não quer dizer que nós deixemos de ser persistentes. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de acreditar nas promessas de Deus. Nós simplesmente vamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. 7 vezes. 7 é um número emblemático, um número que remota à perfeição no Velho Testamento, mas sem numerologia poderiam ter sido 50, poderiam ter sido 100 vezes. A chuva ia chegar, mas a chuva vai chegar no tempo de Deus. A promessa vai ser cumprida, mas a promessa vai ser cumprida no tempo de Deus. A promessa na sua vida vai ser cumprida, meu irmão, mas vai ser cumprida no tempo de Deus. O que é que você precisa fazer? Orar, acreditar
ser persistente, ter a postura correta diante de Deus e buscar a Deus em oração. Depois da 7ª vez que o moço foi, ele viu então, levantando-se do mar, uma pequena nuvem. Na sua visão, no campo de visão, assemelhava-se a uma mão, a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. A chuva finalmente estava chegando. E agora Elias experimenta a bênção da chuva. E agora Elias experimenta os céus abrindo-se e chuvas de bênçãos caindo sobre a sua vida. A fome não mais seria uma realidade, a seca não mais seria uma realidade. Finalmente aquele grande obstáculo estava sendo transposto. O nome de Deus havia sido glorificado. Deus havia envergonhado os falsos profetas. O Criador havia humilhado os soberbos de espírito, os que zombam do seu nome, que zombavam do seu nome. Agora todo joelho deveria se curvar perante a face do Deus que pode todas as coisas. Agora todo o pensamento deveria se voltar para Deus. Agora, depois de passar pelo Ribeiro de Querite, depois de ter passado uma temporada em Serepta junto com aquela viúva, depois do grande enfrentamento no Monte Carmelo, depois da persistência na oração, depois de tantas lutas, é chegado o momento de ver a bênção, é chegado o momento de ver a chuva caindo, é chegado o momento de ver a promessa de Deus se cumprindo na vida do seu povo. Meus irmãos, que palavra abençoada e maravilhosa de Deus para a minha vida e para a sua vida neste dia. Tenhamos todos nós este mesmo sentimento que Elias teve. Dentro de pouco, o texto diz no verso 45, os céus, e aí não é mais a ideia de uma pequena nuvem como uma palma da mão de um homem, mas todos os céus se enegreceram, com nuvem, vento, uma chuva torrencial caiu sobre aquele povo. Quando Deus abençoa, meus irmãos, abençoa de forma abundante. Não há escassez nas bênçãos de Deus para a nossa vida. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe. A mão do Senhor veio sobre Elias. A mão do Senhor pode vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que todos nós possamos aprender com o servo de Deus nesta manhã, para a glória do Senhor, para o nosso crescimento pessoal. Que Deus nos abençoe. Amém.